De novo, no Neurodiversidade Consciente, o tema de hoje é o cérebro do superdotado descansa, focando um pouco no sono. Meu trabalho é com a questão clínica para pessoas superdotadas e neurodivergentes. E curtam, compartilhem e comentem no YouTube. É isso, vamos embora para o assunto. Essa pesquisa ela foi bem legal, eu vou trazer os links da pesquisa aqui no chat também. E aí ela vai trazer muito comentário de vocês, porque me trouxe muito comentário até, por entender como que isso muda para a gente. Eu passei por alguns artigos em inglês para isso. De novo, eu não achei artigos em português muito claros sobre isso, que evidencia a falta de pesquisa sobre essa questão. Então, tá aí, isso é parte de um resultado. A primeira coisa, a gente vai ter que entender a coisa em si do sono, para depois entender esse sono na gente, para a gente ter um comparativo. O sono ele vai ter 4 ou 5 fases, eu vi que tem variações aí no entendimento, mas que a primeira fase, até a quarta ou até a terceira, depende de como se entende, é a fase do sono não REM. O sono REM, ele é o último. Na primeira é quando a gente deita, e aí a gente fica aí meio nesse estado alerta, quando a gente não consegue dormir, aquelas pessoas que não relaxam ao deitar, qualquer porta que range acorda elas. Essa fase, ela dura em torno de alguns minutos, é chamada de estado de vigília. E aí é legal, isso é legal ver a carinha de vocês, de que é como se esse estado não passasse. Esse estado inicial. A gente vai ter uma segunda, que continua o sono não REM, que dura de 10 a 25 minutos, que é basicamente uma redução disso. A gente tem uma terceira fase, que isso passa a afetar o corpo de maneira geral, com a redução dos batimentos cardíacos, respiração, os músculos relaxam, essa tensão ao redor se desliga, e ela dura em torno de 20 a 40 minutos. A gente tem o que seria a quarta ou terceira fase, que é o sono profundo, que é basicamente quando o corpo e a mente e o cérebro definitivamente se desligam, e não acontece com a gente em nenhum momento. E por fim, existe a quinta fase, que é o que vai mais nos afetar, que é o sono REM, que é da sigla Rapid Eye Movement, movimentos rápidos dos olhos, que traduz uma atividade cerebral de lidar com as informações que você adquiriu durante o dia ou que foram mais importantes. Em uma pessoa média ou neurotípica, a gente está falando de 20% do sono, e essa etapa vai ter algumas funções: plasticidade cerebral, memorização, produzir serotonina, ou melhor, não produzir, porque ela é um hormônio que nos ativa muito, o que também já começa uma alteração para nós, que eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Mas, em teoria, para uma pessoa neurotípica, isso vai durar entre 10 e 60 minutos e vai reduzir a partir dos 12 meses de idade. O que também não acontece com a gente. Até aí, vocês estão tranquilos quanto a isso? Vocês já têm algum sentimento nesse sentido? Sim. Eu só não peguei a fase que você falou que não acontece com a gente, que você ainda vai explicar, no caso, né? Sim, sim. É porque eu estou primeiro explicando o processo de questões neurotípicas. E aí eu trouxe aqui, vou mandar aqui no link para vocês, um pouco de onde veio. Os sonhos, eles acontecem geralmente na fase do sono REM, são mais ou menos 2 horas durante a noite toda, e são coisas basicamente regulares que não necessariamente a gente lembra. Até aí, a gente está falando de um sono regular e a gente vai começar a pensar em diferenciações e contextos que ligam com a superdotação. Sono também é parte da autorregulação. A gente não dorme bem, na verdade, qualquer pessoa que não dorme bem perde a própria autorregulação.
Mas a nossa régua é muito mais fina nesse processo. E aí, um artigo em inglês que eu achei, não mentira, em português, e 2017 eu achei muito recente, inclusive, ele traz como fazer o mindfulness, que é um tipo de meditação, só que é uma meditação mais científica. Ela funciona com você fazendo um treino de 8 semanas. Cada semana você vai para fazer esse treino e você se forma a partir daí. Ela foi aplicada em hospitais mesmo. Então teve medição de ondas cerebrais, foi um processo realmente científico, que vai lidar com a gente neurodivergente na ideia da autorregulação, no sentido de você ter mais entendimento sobre o que passa dentro de você. E que vai passar, inclusive, por regular o sono. O que me destacou nessa pesquisa que eu achei muito legal é a prática de mindfulness, e realmente eu pratiquei mindfulness, eu tenho a formação, eu senti isso, faz com que a gente entenda que o corpo exista. O corpo, para nós, ele é muitas vezes mais um acessório e um acompanhamento que a gente, às vezes, quer esquecer que ele existe. E ter a consciência de que ele existe, o mindfulness traz isso. Mas a questão é você ter a constância para esse processo. Beleza. E aí, o que isso afeta para nós? Para começo de conversa, na fase do sono REM, que é a fase em que as pessoas descansam, a gente não descansa. A gente, inclusive, pula as fases. Em teoria, você segue essa primeira quinta fase, ou a primeira quarta fase. Em sequência, a gente ou vai direto para o sono REM, ou passa muito rápido para essas outras. Inclusive o sono profundo, que é a fase de maior recuperação. O que já diz sobre dormir e acordar mais cansado do que a gente deveria acordar. E além de pular o sono profundo, a gente vai para a fase do sono REM, que ela vai se dar muito mais intensamente na gente. A serotonina, que era para ser produzida nesse processo, ela é inibida com a gente e vai trazer um distúrbio do sono e até mudanças de humor que vão vir propriamente com o sono. Outra mudança já acontece quando a gente é bebê. A partir de 12 meses, o sono REM tem que reduzir a duração em uma pessoa neurotípica. A gente, simplesmente, isso não acontece. O tempo continua o mesmo. E aí as mães mesmas vão saber isso, ver isso muito claramente nos filhos. No processo mesmo deles mesmo. Também, a gente vai ter um período aí de 70, 90 minutos dessa regulação do sono, do sono REM. E aí, 90 para a pessoa normal, 70 para a gente, assim. A gente torna tudo mais rápido nesse processo. Então, a parte do sono que era para descansar, nos cansa. Isso vai se traduzir, por exemplo, no estado que eu estou nesse exato momento, que é a minha cabeça está acesa com uma lâmpada e meu corpo quer dormir. Essas contradições são muito complexas. A gente vai ter também o dobro de movimentos oculares do sono REM. O que era para ter descanso vira uma memória mais eficiente, a gente recupera mais informações que não necessariamente deveria recuperar em termos de descanso. A gente lida com esse processo todo muito mais intensamente no sono REM. Então, o que era uma fase de descanso é uma fase de trabalho mental. Isso tudo vai se juntar com uma relação muito nossa, que é de ser naturalmente ansioso e angustiado, no sentido de sempre estar alerta e atencioso ao seu redor, no sentido de que a ansiedade e a angústia vão ser uma consequência de não regular isso. Mas acaba sendo muito do nosso dia a dia. O que vai fazer com que a gente produza o cortisol durante o sono. Cortisol é o hormônio do estresse. 5 minutos de produção de cortisol demora 2 horas para você liberar isso. Se no sono REM a gente não relaxa, a gente produz cortisol. A gente produz cortisol ao dormir, a gente estressa. Se a gente estressa no sono, a gente não descansa. Aí acorda cansado, produz mais cortisol ao longo do dia por causa disso, muda o humor,
altera o sono ao longo do dia e vai só piorando. Vai trazer, inclusive, como consequência, um aumento de sensibilidade. E aí, para as mães, elas vão notar como os filhos não tiram cochilos e nem dormem à tarde, muito naturalmente, por esse processo. Também isso vai se conectar ao processo de ruminação que a gente tem, que é de ficar sempre olhando as possibilidades e não executando alguma coisa. Até aí, tranquilo? Alguma questão? Não, eu só quero que isso vire, como é que chama? Uma, um mandamento, assim, para as pessoas lerem e escutarem isso, porque você está falando aí, eu estou me vendo dentro desse aspecto. Inclusive, eu não sei se na sua pesquisa tá colocado isso, mas uma característica que eu percebi bastante também quando eu fui estudar mais a respeito dessa questão de sono é que algumas pessoas têm a mesma coisa que eu tinha muito mais novo. Hoje em dia eu acho que está muito mais inibido, talvez até como um método de autorregulação. Mas eu tinha muitos sonhos lúcidos, né? Que é o chamado onironauta. E aí, se basicamente, né, nessa pesquisa que você está falando, sem essa característica você já tem isso, quiçá uma pessoa que tem consciência de que está sonhando e que muitas vezes, às vezes, passa por um processo, às vezes até de, entre aspas, de aprendizado. Eu tenho relatos, por exemplo, não só meus, mas de tios meus, por exemplo, que na infância dele, sei lá, tinha uma fasezinha no jogo que ele queria passar e aí não conseguia. Aí no outro dia ele acordava com a solução. Por quê? Porque durante o sonho ele simplesmente imaginou todo aquele cenário, então o cérebro dele trabalhou e ele chegou àquela solução no sonho. E ele lembrava disso, ou seja, realmente é um processo muito desgastante. Pode parecer maravilhoso para quem é neurotípico, mas quando você tem essa dificuldade até de inibir isso, se torna para lá de desafiador, né, digamos assim. Sim. Nesse sentido, Felipe, eu tenho uma experiência com meditação quando eu estava começando, e eu era muito intenso, mais do que eu sou hoje. Eu sentei, aí eu ficava lá uma hora, um tempo bem significativo. Eu tenho uma noção muito clara do que minha mente estava passando. Eu até costumo brincar que eu estava viajando para outro mundo, assim, nesse processo. Na construção da minha mente, né, durante a meditação, eu estava correndo numa cidade, fugindo de vários policiais ou agentes de segurança, sei lá por que razão, e meu corpo entendeu que eu realmente estava correndo, e eu fui, meu músculo forçando, e eu tenho essa imagem vívida na minha cabeça até hoje. Por isso que o meditar, inclusive, é muito intenso para nós. A gente passa por esse processo. Eu, quando pratico as minhas meditações, eu consigo me simular correndo e meu corpo entende que está correndo nesse processo. O que diz também sobre sono. Quando eu Eu já senti entro, muito isso que você está falando. Inclusive, eu senti essa tensão e às vezes a sensação que dava também é de se acontecia algo no sonho. Então, por exemplo, teve um dia que eu sonhei recentemente com a minha namorada junto comigo dentro do carro, a gente estava junto, e aí um número grande de pessoas estava perseguindo a gente no sonho, e aí a gente simplesmente foi alvejado com metralhadoras, né, de balas, e aí quando eu acordei, eu sentia no meu corpo o buraco da bala, sabe, tipo, meio que dormente, assim, era uma sensação muito esquisita, assim, muito bizarro. Você não sentia dor, mas você se sentia como se fosse uma coisa meio etérea, assim, sabe? É muito esquisito. Aline, É, até hoje, né? Com a questão do sono, é que se eu não relaxar completamente antes de dormir, e tiver algo muito importante para acontecer, eu simplesmente vou levantar e vou tentar fazer o que eu tenho que fazer. Acho que a pior experiência foi, se eu não me engano, era quarto ano do fundamental, alguma coisa assim, e eu tinha uma prova no dia seguinte, e como nesse ano eu estava estudando no período da manhã, eu sempre perdi a aula porque eu não conseguia acordar, eu ficava acordada até muito tarde, e aí na hora de ir para a escola eu não conseguia acordar.
E a minha mãe escutou um barulho às 3 da manhã, de porta abrindo. E aí, quando ela e meu pai foram ver, eu já estava no meio da rua, assim, que eu troquei o uniforme, peguei a mochila e estava indo para a escola para fazer prova, porque eu estava com medo de perder aquela prova que era prova a última prova, né? Prova final na escola. E até hoje acontece, eu durmo ansiosa, eu levanto e vou fazer. E assim, por exemplo, tava aqui assistindo TV e aí cochilei sem escovar dente. Eu levanto dormindo, vou, escovo o dente. Já joguei aparelho fora de bruxismo, já joguei escova de dente fora. Às vezes eu durmo sem comer, já aconteceu de levantar e comer, e aí quando eu acordo, a boca tá com aquela sensação estranha de quem não escovou o dente, e aí quando eu vou ver na geladeira, tá faltando alguma coisa, sabe? Então eu acho que isso é muito complicado, assim, é muito preocupante. Além de ter a questão da gente não conseguir relaxar, há riscos também, né? Há riscos muito grandes, assim, de machucar e tal. Então, quando eu percebo que eu estou muito ansiosa e que corre risco de levantar, aí eu recorro às técnicas de yoga nidra, sabe? Que é o que me ajuda a desligar completamente de tudo que está acontecendo, e aí eu consigo dormir profundamente a noite inteira. Aí é uma noite sem sonhos nem nada. Tipo assim, do jeito que eu deito, eu levanto no outro dia. Sim, é isso aí. Eu, particularmente, sinto que eu só desligo uma parte, minha mente nunca desliga. Nesse estado que eu tô agora, inclusive, eu tento relaxar, meditar e tal, mas é sempre uma coisa do intensifica mais. Aí quase que não funciona. E um dos artigos em inglês, que eu vou mandar o nome agora, que eu consegui achar. Eu queria muito que você me passasse esses artigos que você lê, porque isso aí, como eu falei, isso aí vale a pena você ficar estudando e divulgando com a maior quantidade possível de profissionais, principalmente eu tenho uma profissional que eu considero uma referência para mim na área de sono, e eu acho que vai ser muito bacana trazer para ela esses estudos. Aí eu já vou anotar aqui, esse aqui que você mandou. Estou mandando o nome para você Obrigado mesmo. aqui no grupo. E aí, voltando aqui, uma pesquisa que foi feita em 2011, eu também era muito recente, com 400 pessoas no LinkedIn, em um grupo de pessoas que se identificavam com a questão da superdotação. Mandaram um questionário para eles, para entender os problemas do sono e as razões dele. Desses 400, foram 46 respostas, 34 mulheres, 12 homens. 40% no geral trouxe problemas do sono de maneira geral, e as mulheres reportaram o dobro, ao que o artigo trouxe pela questão de problemas sociais e pela questão hormonal. O que provavelmente é verdade. Há muito mais peso nas mulheres e tem uma variação hormonal bem maior do que nos homens. E aí, a gente está lidando com coisas problemáticas, mas o que a gente pode sugerir de solução? E aí até o Felipe pode trazer enquanto psicólogo para esse processo. E isso eu peguei até em um dos vídeos também, que é construir um fim de dia mais tranquilo. O fim do dia não é hora de resolver problemas, dentro do possível. Eu tento, por exemplo, fechar meu dia até 10 horas. Aí eu paro de fazer coisas. Mas aí é do ritmo de vocês. Teve a moça do canal Cérebro em Ebulição, ela trouxe uma ideia que é a previsão do clima interior, principalmente com crianças, mas adultos também, que é, ao fim do dia, se expressar como está se sentindo, ou coisas boas que aconteceram. E, como dicas gerais, é entender que o sono é uma rotina treinada, por mais que o nosso cérebro não tenha o botão de desligar. Então, eu vou dormir X horas, num ambiente que não tenha telefone, que eu já botei despertador antes, que eu vou também fazer um alongamento antes. É entender também que você vai criar um local para isso. Então, a cama é um lugar de mexer no telefone ou é um lugar de dormir? Distanciar de coisas que ativam o cérebro, então, tentar não se tornar uma pessoa que dorme só em frente à televisão, por exemplo, que acaba sendo uma coisa só de se permitir relaxar lá.
E que para nós, naturalmente, vai ser um desafio muito grande. Mais do que isso, é pensando em demandas individuais para entender quais são as dificuldades. Mas, resumindo, o que mais me chamou a atenção nesse processo todo da pesquisa é o quanto realmente muda para nós o próprio processo do sono fisiologicamente. E que é muito natural e a gente precisa aprender a se regular com isso, que é um desafio constante que vai estar rolando com a gente. Em termos de pesquisa, foi isso, foi bastante coisa. Vamos falar de relatos agora, assim. Eu vou fazer um pouquinho do meu mesmo. Essa coisa, eu transitei nesse estado do cérebro ligado em lâmpada. Foi recente, assim. Tem uns 2, 3 dias. Meu irmão até falou comigo assim, eu faço, você não cansa, não? Mas eu tava morrendo de sono, eu tava fazendo coisa. E para dormir, provavelmente vai ser isso, assim. Vai ser um sentimento de não desligar mesmo. Sempre é, né? Fica parecendo para mim um intervalo vazio. Acaba que eu descanso, sim, mas eu, por exemplo, entendi que eu preciso descansar mais, porque eu tenho uma bateria reserva que eu tenho que recuperar. E isso é uma diferença muito legal. Mas aí trago experiências de vocês. Em termos de conteúdo formal, é isso. Vou pegar os links e os nomes de artigos mais claro para todo mundo aqui. Sono de criança, uma coisa que foi observado em CAI desde, sei lá, a primeira consulta pediátrica, foi a necessidade de criar uma rotina de sono, sabe? É a que a gente segue até hoje. Porque Kai nunca conseguiu relaxar, né, para dormir. E quando a gente colocou na escolinha, a reclamação que a gente tinha, assim, mas tem 2 anos e não faz mais o cochilinho da tarde. Não, com tipo, 5 meses, Dude já não queria mais fazer o cochilinho à tarde, dormia às 12 horas seguidas, mas já não cochilava. Era aquela criança que ficava a noite inteira, o dia inteiro acordada, né? E aí todo mundo falava, não, mas o certo é dormir à noite e fazer o cochilinho da tarde. Não, mas em casa a gente não tinha. E agora já tá essa dificuldade de manter as 12 horas de sono. O Dude já. No máximo que o Dude consegue dormir são 10 horas, sabe? É, e deve afetar muito o dia a dia dele também, né, Aline, em questão de funcionamento. Sim, e é interessante que pelo fato de estudar em horário integral, muitas crianças cochilam após o almoço. E Dude não dorme de jeito nenhum, sabe? E os professores falam: por que você não deita um pouquinho aqui e dorme? Tá todo mundo dormindo. Mesmo os já quarto ano, né? Ainda tem para as crianças que estão na integrada, tem esse horário de cochilo e Dude não dorme, não consegue de jeito nenhum e é isso, sabe? Às vezes fica muito estressado, eu percebo que tá muito nervoso, assim, de mau humor, porque não dormiu direito, mas não consegue, por exemplo, dormiu tarde, acordou cedo, aí eu falo, vamos dar um cochilinho à tarde para poder descansar. Não consegue de jeito nenhum, sabe? Esse cochilinho deixou de existir aqui em casa há muito tempo. Sim. Vocês têm o hábito de dormir de tarde? Não. Nunca. Cara, eu dormi de tarde, mas assim, no meu caso, eu sentia que era um processo muito mais relacionado ao processo do humor deprimido e da depressão do que necessariamente sono por sono, sabe? É como se o meu corpo entendesse que ele precisava dormir para não entrar em contato com a realidade. Então, não era uma perspectiva relacionada a isso. Ou então, obviamente, quando acontecia de eu dormir tarde, era porque eu meio que troquei o dia pela noite, né? Aí acontece também que eu acho que com a maioria dos superdotados que eu escuto falar sobre clínica também tem essa tendência, a possibilidade disso acontecer, de inverter, né? De você dormir de manhã e ficar acordado à noite. Acontece com. É raro, mas acontece muito. É por aí. Eu, quando durmo de tarde, é que eu tô doente. É natural. Ou eu tô muito cansado.
Mas é uma coisa muito impossível para mim. Sandra, em questão das suas crias, como é que foi isso? Todas as crias eu passei por esse problema também, porque elas ficaram ali com 1 aninho e pouco, ninguém dormia mais durante o dia, aí todo mundo ficava, se a criança tem que pôr na cama, tem que fazer dormir, tem que... Não conseguia. E também esse sono à noite, né? E eu acho que eu tive uma intuição, assim, desde o primeiro, que quando eu olhei para aquela criança, assim, eu falei, eu via que ele era muito diferente, ele, tipo, nessa questão de dormir. Então eu fiz um processo que é método meu mesmo, assim, eu nunca tinha ouvido e eu tô espantada e até diria mais assim, ainda bem que agora encontrei vocês, porque é tudo isso aí que a gente passa, né? E eu fui ensinando eles a dormir. Eu passei os primeiros 60 dias com os 3. Eu os ensinava a dormir. À noite eu não dava atenção, eu não acendia a luz e não fazia contato visual algum durante a noite. Algo me dizia isso lá dentro de mim, que eu não podia fazer isso com essa criança. Então, eles dormem à noite, mas eles têm uma facilidade absurda de perder esse vínculo com o sono. Do nada, assim, acontece alguma coisa e eles trocam e aí para voltar a colocar, mas felizmente por esse treinamento. Agora, eu também a mesma coisa, só que, tipo assim, as minhas atividades, não sei se é por isso, mas às vezes eu tenho necessidade de dormir durante o dia, porque eu me canso muito, né? Eu trabalho com muito cálculo, com muita conta, com muita... Então tem hora assim que eu durmo uns 40 minutos, 1 hora, e volto de novo para atividades zero, mas assim, é muito, muito difícil eu ter sono se não for, às vezes é aquele processo de exaustão mesmo. E quanto à noite, exatamente, eu nem sabia disso, depois vou ler com muita atenção também, como o Felipe falou aí, estou impressionada, como que eu achava que meio que só acontecia comigo os sonhos lúcidos, ter consciência de que está sonhando. Então, assim, muitas vezes eu estou resolvendo, chega uma pessoa para conversar comigo ali no sono e começa a me explicar coisas de que eu estou resolvendo quando estou acordada, dos meus sistemas, dos meus códigos. Aí, de repente, eu falo assim, pera, eu estou sonhando, ok, vem, pode continuar. Aí, e vou continuando com a consciência de que estou ali, estou sonhando, e estou tendo uma aula, uma coisa assim, e aí quando eu acordo, simplesmente eu vou lá, sento, implemento aquilo e já foi ali também. Mas assim, e sobre a questão de descansar, eu percebo muito isso. Será que a mente descansa? Eu não acho que eu descanso enquanto estou dormindo, mas existe 1 milhão de atividades ali no sono. É uma pancada de coisas que eu resolvo quando estou dormindo. Sim. Mas eu me sinto descansada. Eu antes me sentia muito cansada, eu acordava simplesmente exausta. Então aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que eu comecei a ir numa casa espírita e eles me falaram que esses sonhos eram desdobramentos e que eu, à medida que eu fosse me conscientizando e não me assustasse com esses sonhos, que eu não acordasse e começasse a remoer esses sonhos, então que eu ia me sentir melhor. E foi assim, então, e eu comecei a ter, eu considero que tenho duas vidas, uma quando estou dormindo e outra quando estou acordada, literalmente, é outro mundo. Às vezes eu penso assim, eu chego a ter 3 sonhos em paralelo, tipo lá assim, e não acordo mais cansada depois que eu comecei a entender hoje, né, pela nossa conversa, eu já estou vendo aqui que lá me explicaram que isso seria natural comigo, lá eles atribuíram a mediunidade. Estou vendo aqui agora que tem a ver aí com a superdotação. E eu fiquei tranquila com esses sonhos, eu desencanei com esse outro lado, essa outra vida, e aí eu tranquilizei, acordo super descansada. Eu sei que vivo lá e vivo aqui. Na hora que eu vou dormir, eu vou para o meu outro mundo. Justamente. Vai lá, Felipe.
Não, assim, obviamente não quero levantar outra temática, até porque é uma temática completamente incipiente, no sentido de eu não tenho nenhuma certeza disso, mas esse é um outro assunto bastante polêmico e controverso, que é essa questão da espiritualidade. Eu percebo que eu não estou falando de espiritismo, né, no sentido como religião, mas parece que se existir de alguma forma algum outro contato que não é esse contato que a gente tem aqui, parece que o nosso cérebro tende a acessar mais do que as pessoas neurotípicas. E aí eu acho interessante que a Sandra está falando, porque vira e mexe isso acaba sendo assunto. Eu já entrei em alguns grupos superdotados e as pessoas falam sobre essas questões. Eu não vou, obviamente, estender isso, mas me parece que essa sensação, né, de conectar-se com algo que a gente poderia descrever como espiritual, alguma percepção assim metafísica, me parece também uma temática mais sensível dentro da perspectiva da superdotação. É como se a gente tivesse sabe, eu não sei se vocês já escutaram isso, falam assim, quando você é criança, parece que você é mais médium, digamos assim, do que eu sou leigo, tá, gente? Não entendo nada dessa coisa não, mas já escutei esse tipo de coisa. E quando, de alguma forma, a gente pega, por exemplo, a perspectiva da superdotação, parece que, não sei, parece que a gente tem percepções também muito aguçadas, principalmente desse sistema sensorial, que não é um sistema, digamos assim, muitas vezes lógico. Aquela coisa das vezes a gente pegar, sabe que você entrou num ambiente, o ambiente estava pesado a energia, eu atribuo isso a um caráter também, né, relacionado a essa parte mais espiritual, né. Mas é como eu falei, não vou estender, porque a gente ia mudar de tema se a gente fosse estender mais sobre isso, mas eu acho um tema bastante interessante e rico para se falar sobre. Sim, mas não é tanto um desvio, Felipe, porque o incompreendido ele vai cair também numa perspectiva do espiritual, porque são perspectivas diferentes. Eu acho que está tudo dentro. Quando eu relato as minhas questões com a meditação, por exemplo, acho que passa por isso também. Alguém poderia dizer, olha, você realmente viveu uma outra vida, fugindo em algum contexto? Sei lá. É um tema que se relaciona também com a coisa do sono? Claro, claro. A meditação vai ter várias vertentes e vários entendimentos, mas talvez as pessoas partam para essa mesmo. Quando eu falo meditação, eu falo bem no sentido concreto e não tanto espiritual. Mas sim, sim, claro. No máximo, ela passa por espiritualidade, nem tanto por Deus. Os discursos são até interessantes, que a coisa joga para o universo, nem é um combate mesmo. E todas as técnicas têm muitas coisas interessantes. Eu aprendi a relaxar muito na yoga, por exemplo. Vocês já fizeram a pose do morto na yoga? Vai lá, Sandra. Essa questão, assim, né, da gente de pensar que esse contato que o Felipe falou, e tem até, eu procuro muito, tem alguns psiquiatras que eles falam muito da glândula pineal, né, que até pouco tempo achava que não servia para nada. Sim. Que, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu tenho, eu sei a hora certinha em qualquer hora. Eu acordo de madrugada e falo assim, 3h34, e é aquela hora. Então, assim, eu tenho isso, como que sempre tive, brincava com isso. Então, assim, acho que o ser humano é muito mais amplo e que cada pessoa, especialmente eu acho que a questão da gente que tem essa questão da superdotação, que a gente é algo que o tempo todo mundo está dizendo para a gente que a gente só deveria colocar a mão para o céu e agradecer a Deus, e eu agradeço. A gente não tem como se ver diferente do que o que a gente é, né? Então, acho que é essa busca nossa e essa percepção maior de tudo, que
eu acho que isso mostra que a gente é mais, o ser humano é mais, todo ser humano é mais. A empatia, eu acho que do superdotado ela é muito grande, como é eu não sei, não tenho a experiência do autismo, mas essa empatia maior. Então, assim, aquela questão da gente ver uma pessoa, que a Natália já falou muitas vezes assim, por que que a gente está sempre se envolvendo com pessoas abusivas? Eu acho que, de repente, não sei, eu tenho muito esse questionamento de por que essa percepção tão grande quando eu durmo, essa percepção tão grande. Eu entro num ônibus, por exemplo, eu faço amigos de infância, assim, 300 deles, e não sou dada a conversar assim, sabe? Então, não sei, eu acho que a gente é mais, a questão da espiritualidade, né? Somos mais do que simples superdotados, não superdotados e etc. E a gente está nesse universo aqui por um motivo, né? Então eu acho que assim, a espiritualidade é o que me move. Não sem uma religião específica, mas entender que a gente tem um propósito. Eu prefiro acreditar assim, pode ser que não tenha, mas acho que eu tento buscar propósitos para me sentir bem. E é muito importante. Eu acho que o Felipe não desviou do assunto, ele relacionou justamente porque antes de eu entender isso tudo na minha vida, eu participava muito de espaços de yoga e meditação mais coletivos. E a construção que se faz nesses espaços é muito interessante. É um discurso do se valide, entenda o limite do seu corpo, esteja ele presente na situação, olhe para o seu corpo, para o seu afeto, que me ajudou muito nesse processo do relaxar mesmo. E do relaxar entendendo que eu não vou esquecer o que está passando. Do relaxar lidando com esse mesmo processo. Vai lá, Felipe. Não, tô falando não. Ah, tá. É porque vai ser o que eu falei. Desculpa. Não, relaxa. E aí, eu me treinei muito para isso por anos, assim. E ainda assim falha, no sentido de que eu não tenho a constância de que eu precisaria de ter premeditação para retornar esse processo. E minha auto-regulação era fantástica antes. Claro, eu também não entendia minhas características, então também não as utilizava e não me entendia verdadeiramente. Então acaba tendo uma possibilidade do meditar com o dormir em algum sentido, que é o dormir alerta, a gente já faz isso naturalmente, e com um pouco da religiosidade, no sentido de que o discurso também é sobre isso. Entenda o corpo, respire, que você vai absorver o prana, que é uma energia que vai te dar melhoria de saúde, vai ser regulado, ou do Kundalini, da Kundalini Yoga. Essas várias linhas que, como a Aline trouxe, da prática da yoga, que vão nos fazer relaxar. Então, está tudo muito próximo. E até, inclusive, a gente entender e estar no ambiente assim nos facilita para a vida. Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Assim, não quero te cortar. Sei que se você for falar, talvez seja, Lá. digamos assim, na mesma perspectiva. Mas, assim, quando ela falou isso, eu já tentei praticar yoga, já tentei praticar meditação, mindfulness, já tentei praticar, acho que é Qigong, ou Qigong, alguma coisa assim, que é uma outra oriental que tem esse objetivo também de meditação, mas é com mais movimento do corpo. Mas assim, eu vou contar uma coisa específica assim para dizer qual é a minha resistência com a questão da meditação. A minha experiência com meditação na época da faculdade de psicologia. Tô eu lá fazendo meditação guiada e aí a moça falou: "Não, vamos aqui fazer uma meditação". E aí a meditação era uma meditação guiada, ela falou assim: "Vamos imaginar agora que a gente está num lugar tranquilo". Aí eu não sei se eu estava num processo mais deprimido, eu estava muito mais com aquela característica de afantasia, né, que é a capacidade de você ter dificuldade de imaginar. E aí eu estava com essa dificuldade e tal, aí eu comecei a esperar ela dar mais atributos para eu conseguir traçar uma linha de pensamento imaginário. Aí ela falou: "Bom, quem não está conseguindo imaginar um lugar tranquilo, pensa numa praia". Aí ela falou: "Pensa numa praia". Aí eu: "Praia,
ok. Só que ela não esperou muito tempo eu processar a praia, ela falou, pensa numa praia deserta. Aí minha mente começou, praia, aí eu imaginei uma praia, aí eu imaginei um deserto, aí eu imaginei uma praia com pessoas, outra praia sem pessoas, aí eu imaginei uma praia no meio do deserto, e minha mente simplesmente começou a rotacionar nessas matrizes, e aí eu comecei a me questionar porque eu estava fazendo aquilo, e aí eu comecei a me questionar se aquilo que eu estava fazendo já não era contraproducente à meditação, porque era para me tranquilizar, eu estava ficando ansioso com o meu funcionamento, entendeu? Então é muito complexo, assim, como esses processos de ficar calado e parado com seus próprios pensamentos, exige de fato um treinamento. Por exemplo, uma técnica de mindfulness que funciona comigo é quando, por exemplo, eu tenho algum centro de atenção, ou seja, tem uma técnica de mindfulness que é você colocar uma ameixa ou alguma coisa na boca. Eu detesto ameixa, mas enfim, uma uva. Aí você coloca uma uva no céu da boca e prende ela com a língua e ela é o centro da tua atenção. Quando você começar a pensar em outras coisas, você vai tentar encostar a língua ali na uva, para tentar pensar nas características daquela uva, daquela ameixa que você está na boca. Então, é doce, é um pouco mais azeda, é, a textura e tal. E isso ajuda você a concentrar em uma coisa só. Então, o processo de treinamento. Isso funcionou para mim muito mais do que quando eu fiquei tentando esvaziar a mente, né? Tentar fazer. Sim. Só contando esse relato aí. Vai lá, Aline. Eu utilizo a técnica, na verdade eu não aprendi nem com uma professora de yoga nem nada do tipo. Foi uma tia minha que falou que eu deveria fazer porque eu realmente era muito agitada, tinha um sono agitado. E aí ela me explicou, falou assim: "Olha, você vai deitar numa posição de conforto e vai começar a mentalizar, né, os seus membros, começando lá pelo pé e vai relaxando, e aí, vai subindo as partes do corpo, sabe, tipo, você tenta visualizar seu dedinho do pé, acho que é a coisa tão difícil a gente conseguir, visualizar o corpo da gente, formar essa imagem mental, que aí as outras coisas, elas deixam de acontecer. E essa técnica, ela nem é para ser usada antes de dormir, é uma técnica que você usa durante o dia, né. Só que eu utilizo antes de dormir, porque quando eu chego ali na altura do abdômen, eu acho que eu apago e aí vai sem sono, sem sonho, a noite inteira, assim, totalmente relaxada, porque eu fiquei tão focada naquilo ali, que eu acabo esquecendo os problemas e como o corpo está muito relaxado, numa posição gostosa de ficar, aí vai a noite inteira, sabe, sem ficar batendo perna, sem socar para o lado, sem ficar mexendo muito na cama de um lado para o outro, então eu acho que para mim é muito válido, assim, e não tem nenhum cunho religioso, sabe, até mesmo porque, pra mim acho que não funcionaria, então não tem nada ligado nem, tipo assim, nem ao universo nem nada, sou eu com o meu corpo, a minha respiração e funciona, para mim pelo menos funciona muito, porque às vezes eu fico dias e dias sem conseguir uma boa hora de sono, sabe, eu não digo uma boa noite, é uma boa hora de sono, assim, porque são tantas coisas acontecendo que aí você acorda, tipo assim, tão cansado que você pensa: "Poxa, eu dormi realmente?" Ou só o olho fechou e o resto continuou funcionando, sabe? E isso me ajuda bastante, assim, apesar que agora eu não tenho conseguido fazer, porque eu não consigo ficar deitada de barriga para cima, por causa da cirurgia, mas me ajudou por muitos e muitos anos, sabe. A gente fala de meditação, a gente fala também de processos, tá? No sentido de que não é uma prática em que vai chegar nesse entendimento. Então, o que incomodou a Thaís, inclusive é um tema legal de se fazer em algum momento, viu? Mas o que incomodou a Thaís é o pensar demais, mas é que ela parou para olhar para o pensar demais. É o incômodo mais do parar para olhar para a coisa do que da própria coisa. Eu tenho uma experiência muito específica. Eu estava nessa roda de meditação, eu estava guiando nesse dia. Chegou uma senhora, ela entrou com a gente e ela dormiu. Ela ficou super culpada e tal, mas no final qual era a grande questão? Ela estava tão cansada que ela nunca se permitiu relaxar. Ela foi relaxar lá.
E isso é meio que para dizer que o sono também é uma autopermissão. Por mais que o nosso cérebro não desliga, uma autopermissão, pelo menos corporal, da gente relaxar. Que eu acho que é um fechamento muito interessante desse assunto. Tem um outro tópico que também nem é uma pesquisa, mas eu estava em Divinópolis, num congresso, e aí, já ouviu falar do método PORE? Alguém já ouviu falar disso? Já ouvi falar. É uma moça, ela trabalha com terapia ocupacional, ela criou um método pensando para o nosso universo. Que universo? Neurodivergência. Em que ela realmente trabalha os nossos 8 sentidos. Que 8 sentidos? Que também é um tema legal para o futuro, mas já vai um adiantamento. Além dos 5, a gente já tem a própria percepção, que é o entendimento do próprio corpo, basicamente, o corpo existe. E aí já tem um buraco, muitas vezes o corpo não existe para a gente. Sistema vestibular, que é sobre basicamente a questão do equilíbrio, de maneira geral. E a interocepção, que é basicamente o sentir a gente mesmo, o lidar com a gente, com o ambiente, com pessoas no ambiente. E regular essa coisa dos sentidos, que é um trabalho com terapeuta ocupacional, também traz uma coisa do sono. E acaba gerando também muita autorregulação. Ela usa um método que eu achei muito interessante, que é um balancinho. Ela põe a gente para ficar lá. Uim, 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 uim. O jeito que você balança nesse negócio, muito rápido, muito devagar, diz muito sobre como você lida com seus processos no sentido dos próprios sentidos. Mais redundante que pareça essa frase. Eu acho que é isso. Fechamos esse assunto bem para hoje. Eu achei bem legal e eu achei, na verdade, que, independente de quem tá aqui, mas principalmente talvez até quem vai ver depois, é um assunto que instiga muito você querer procurar muito mais coisas, né? Pelo menos assim, para mim, como uma pessoa que se entende, né, como dentro da condição da superdotação, eu fiquei muito instigado, assim, de ficar assim, cara, sempre senti isso, sempre senti essa sensação de dormir e não descansar, sempre senti a sensação de que o meu cérebro trabalhava mais do que as outras pessoas, porque as pessoas falavam, não, tive uma noite de sono incrível, eu ficava, que inveja, que maravilha que seria para mim. E assim, raras foram as vezes que eu senti essa sensação. Acho que tem a ver muito com o que você falou dessa perspectiva da intencionalidade, ou seja, agora eu quero dormir, agora eu vou descansar. É quase como se o nosso cérebro ele funcionasse, entre aspas, com um comando de voz, mas é um comando de voz de que você meio que tem que ganhar essa autoridade, sabe? E para ganhar essa autoridade, você tem que entender de si mesmo, tem que aprender sobre si, porque senão, de fato, ele meio que vai contra você, nesse sentido de, você quer ficar acordado? Ou você quer ficar dormindo? Eu vou fazer você ficar acordado. Mas isso também tem a ver com o que você falou desses métodos, principalmente de autorregulação. Então, quando você tocou nesse ponto de terminar o dia mais cedo ou mais tarde, é algo que eu sempre falava. E outra coisa importante também nesse sentido é que a gente está falando do sono, mas o sono ele também tem a ver com o ciclo circadiano, né, que é uma das coisas que entra de acordo com isso, e se o nosso processo de adormecer é diferente, quem garante também que o nosso ciclo circadiano não seja diferente? Porque o ciclo circadiano ele segue o ciclo do sol, mas ele foi estudado para neurotípicos. Então, dentro desse processo, metabolização, consciência corporal, mudanças né, do corpo, evolução celular, regeneração celular, questões relacionadas a também o fato de você, por exemplo, acordar e acordar mesmo, ou acordar e continuar dormindo, porque assim, eu já falava direto na escola que, gente, quem é a pessoa que está bem para estudar às 7h20 da manhã? Porque essa não sou eu. Quando eu chegava na escola para fazer dever, estudar às 7h20, minha cabeça estava cansada, minha cabeça não estava para ainda acordada, pronta. Vai chegando ali perto do horário das 9, 10 horas, eu estava acordando. Então eu implementei isso depois de adulto. Falei, ó, não trabalho antes das 9. Entende?
Então, eu acho que é um assunto que é bastante instigante nesse sentido. Foi uma grata surpresa, assim, o quanto rendeu hoje, assim, no sentido de reflexões para mim. Não que eu não esperasse que fosse produtivo, mas foi mais do que eu esperava. E fico muito feliz de ouvir isso. E também que nos ajude, né? E também, principalmente, os filhos, vocês, no sentido de são pessoas que não passaram por esses processos ainda de autorregulação e vida mesmo, de experiência com o próprio corpo. Eu acho que fechamos bem. Gente, brigadão. Foi uma ótima live, bastante rica. Espero que vocês gostem. E é isto. Vamos fechar.